Olá, apaixonados por arte, eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre o código alfanumérico da Base Nacional Comum Curricular. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação. O tema de hoje surgiu a partir das dúvidas que os professores foram levantando e que eu ia vendo aí nos municípios, os professores estavam com dificuldade de pensar como colocar aquele código que tem na Base Nacional Comum Curricular. A gente já sabe que a base dá as competências gerais para a gente trabalhar com os alunos, as competências da área do conhecimento, as competências específicas do componente curricular e ainda nós temos as habilidades específicas de cada um desses componentes. Em arte, nós temos um diferencial na hora de fazer esse código, e hoje eu vou te ensinar a entender esse código, porque ele é bem simples, e a partir desse entendimento vai ficar mais fácil que você consiga fazer o seu planejamento. Me acompanha então, se tiver dúvida escreve nos comentários, não esquece também, já se inscreve aqui no canal para sempre ficar por dentro das dicas que eu vou dando aqui. Bom, esse é o código que a gente tem lá na Base Nacional Comum Curricular, EF15AR01. Esse é o exemplo da primeira habilidade. Para a gente entender, esse EF significa ensino fundamental. Existem apenas 3 variações. EI, quando a gente está falando de educação infantil, EF, quando a gente está falando do primeiro até o 9º ano, então aí entra anos iniciais, do 1º ao 5º e anos finais, que é do 6º ao 9º, e EM, que se refere ao ensino médio. No nosso caso, como aqui a maioria das pessoas que assistem, a gente está falando do 1º ao 9º, então sempre EF. Depois disso, a gente tem o número 15. O que quer dizer esse 15? Aqui a gente está falando do segmento que a gente está trabalhando, então é do 1º ao 5º. Então, em arte, é o diferencial dos outros componentes. Então, sempre vai ser 15 ou 69. Não há variação. Ou é 15 ou é 69. Apenas essa variação, não há outras variações. Quando a gente pega lá a base de língua portuguesa, por exemplo, a gente tem o EF 12. O que significa esse 12? Que se refere a 1º e 2º ano. Habilidade específica lá para o aluno do 1º e do 2º ano. Se a gente pega uma habilidade que é 03, se refere apenas ao 3º ano. Isso significa que em arte as habilidades vão ser trabalhadas do 1º até o 5º ano. Não, Rafael, calma, eu não entendi. Então quer dizer que a habilidade que eu faço no 1º ano é a mesma que eu faço no 2º, no 3º, no 4º, no 5º? Isso mesmo. A base, ela determinou que o componente curricular arte terão as mesmas habilidades, então são algumas habilidades que eu já vou falar a quantidade aqui, do 1º até o 5º. Por isso, quando a gente vai ver aqui esse número, então vai ser 15 ou vai ser 69 se for os anos finais. Para a língua portuguesa que tem lá o 12, são habilidades específicas que vão ser trabalhadas no 1º e no 2º. Aí você me pergunta, tá, mas eu vou trabalhar as mesmas, então significa que eu vou fazer a mesma habilidade no 1º, no 3º, no 5º? Como isso acontece? O que vai acontecer aqui é a profundidade, a diferença da profundidade que você vai dar nessa habilidade. Se a gente está trabalhando cor com os alunos do 1º ano, por exemplo, a gente vai trabalhar alguns conceitos e vai abordar alguns conhecimentos de uma forma. Então a gente vai desenvolver essa habilidade de uma forma. Quando a gente vai trabalhar cores com os alunos do 5º ano, por exemplo, a gente vai trabalhar essas cores, essas nomenclaturas de uma forma mais aprofundada. Então as habilidades são a mesma, mas a forma como você vai desenvolver essa aula, essa habilidade, esse conhecimento, vão ser mais aprofundados conforme essa criança vai ficando maior. Então, EF de ensino fundamental, 15 de 1º a 5º ou 69 de 6º a 9º. AR é a sigla do nosso componente curricular arte. E aí, no final, a gente tem um número sequencial. E aqui a gente tem um truque para lembrar desse número e entender um pouquinho mais por que esse número está ali. Já vale lembrar que esse número é uma simples sequência, né? Uma simples ordem que a base colocou. Não tem habilidade mais importante ou menos importante. Então, essa ordem que segue é só por uma questão de organização mesmo. E aí tem um truque que muitas pessoas não sabem, que esse número sequencial, além de se referir à ordem como as habilidades estão separadas na base, elas também vão dizer pra gente qual é a linguagem da arte que a gente está trabalhando. Vamos lembrar quais são as linguagens da arte? Nós temos as artes visuais, a dança, o teatro, a música e as artes integradas, né? Que a BNCC coloca como uma 5ª linguagem da arte, que é aquela mistura da tecnologia com a arte. Já fiz vídeo sobre isso, procura aí na playlist que você pode assistir para saber um pouquinho mais. E aí o que acontece?
Conforme a gente for acostumando com a base, for acostumando com esse sistema numérico, você vai perceber que a base separou essas habilidades de acordo com a linguagem. Então, sempre que a gente tiver uma habilidade entre o número 01 e 07, serão habilidades de artes visuais. Quando a gente tiver as habilidades entre 8 e 12, serão as habilidades de dança. Quando a gente tem do 13 ao 17, são as habilidades de música. Do 18 ao 22, a gente tem as habilidades do teatro. E do 23 ao 26, das artes integradas. Isso para os anos iniciais, do 1º ao 5º. Então, sempre que você for acostumando aí, né, com as habilidades, só de bater o olho, você daqui a pouco, quando decorar esses códigos, vai ser fácil você bater o olho e saber essa habilidade se refere à música ou essa habilidade se refere ao teatro, porque é uma questão de organização. Então eu já vi muito professor colocando código de dança quando ele está trabalhando música. Eu já vi muito professor colocando código de artes visuais quando está trabalhando teatro. Tem que tomar cuidado, porque a gente não pode cobrar do nosso aluno, dar um objetivo, fazer um tipo de avaliação diferente daquela habilidade que a gente está propondo desenvolver naquela aula. Se eu estou ensinando artes visuais, as habilidades que devem ser desenvolvidas são de artes visuais. Se eu estou trabalhando um conceito, um elemento de música, as habilidades precisam ser de música. Isso é bem importante. Então eu falei dos anos iniciais e agora eu vou falar dos anos finais. Do 01 até o 08 são de artes visuais. Então se eu tenho lá EF, 6, 9, AR, número 7, por exemplo, a gente está falando de artes visuais. Do 9 até o 15 vai ser de dança. Do 16 até o 23 vai ser de música. Do 24 até o 30 se referem às habilidades de teatro. E do 31 ao 35 de artes integradas. E aí, fala a verdade, mudei a tua vida, né? Porque agora você vai bater o olho na habilidade e já vai saber do que se refere. É óbvio que a gente não tem que decorar essas habilidades, é uma questão de entendê-las para ir na sua prática ficar mais fácil de colocar no dia a dia da escola. Mas conforme você for fazendo os planejamentos e todo ano for revisitando essas habilidades, porque isso é uma coisa que precisa estar bem fácil, de fácil acesso, então pegou ali na sua prateleira, ou no arquivo do celular, ou no arquivo do computador, isso tem que estar de fácil acesso para você. E aí, conforme a gente for trabalhando essas habilidades, automaticamente a gente vai aprendendo, decorando a sua sequência. Não reinvente a roda. Eu já vi muitos casos de professores criando novas habilidades, colocando números que não existem. Então, as especificidades de arte, a gente vai ter o número 15 ou o número 69, o ensino fundamental que continua o mesmo, e aí o AR do componente e os números sequenciais de acordo com a linguagem da arte. E aí, ajudou? Eu espero que sim. Deixa aqui nos comentários se você tem mais alguma dúvida sobre as habilidades, se você quer que eu fale alguma coisa específica sobre competência, habilidade. Quero dizer também que eu leio todos os comentários que vocês fazem e eu tenho ao longo dessas semanas que está se passando aqui, colocando aí na minha lista de tarefas vídeos que falem sobre aquilo que vocês estão me pedindo, certo? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Você pode mandar esse link aqui desse vídeo para alguém que está com dúvidas sobre o assunto. Eu espero vê-los em breve. Tchau!